Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Conversas que Cuidam. No programa de hoje, vamos falar a respeito de lesões de pele. O que são, quais são os tipos, então fica por aí. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje, como disse, vamos falar a respeito de lesões, mas para falar sobre esse assunto, recebemos aqui nossa especialista, enfermeira, estomoterapeuta, Valéria Gomes. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. Espero contribuir um pouquinho com a nossa conversa hoje para prevenção para cuidados com a pele. Muito bem, eu agradeço mais uma vez a sua presença e eu já vou te perguntar, então, tira essa nossa dúvida. O que é uma lesão por pressão? Então, lesão por pressão, também chamada de úlcera, popularmente chamada como escara, é uma agressão, o tempo prolongado. Então, uma pessoa que fica muito tempo na mesma posição, ocorre uma agressão da pele e isso ocasiona uma lesão. Então, essa lesão, ela ocorre, eu sempre falo, ela ocorre de dentro para fora. Então, quando eu sou chamada para fazer a avaliação, muitas vezes o familiar ou o paciente surgiu. Olha, ontem estava normal e surgiu. Não é assim. Uma lesão não surge de um dia para outro, não ocorre de um dia para outro. Ela tem alguns sinais que demonstra e ela, quando abre, quer dizer que ela já estava agredida, já estava lesionada. Então, quando eu penso, um paciente que está acamado, na mesma posição, ocorre uma lesão da pele. Então, a proeminência óssea, a região óssea, tem contato direto com uma superfície. Então, a região sacra, trocânter, calcâneo, ombro, geralmente são as regiões que ocorrem mais as lesões. Então, essas regiões, em um tempo prolongado na mesma posição, ocorre uma lesão e isso faz com que abra uma ferida. Então, isso significa que lesão não é apenas quando está aberto, quando está sangrando. Então, essa lesão ela tem diferentes estágios. Sim, tem diferentes estágios. O estágio que a gente fala, o estágio primário, né, o primeiro estágio, que existe o primeiro estágio, segundo, terceiro, quarto, já estando hiperemiado, quando ocorre uma coloração diferenciada, então o paciente está com hiperemia, eu mudei a posição, continua-se hiperemiado, ou até aquela coloração mais roxa, mais escura, porque existe tonalidade de pele, né? Tem pessoas negras que a tonalidade é diferente, tem pessoas mais branquinhas, então existe formas de avaliar. Mas estando já hiperemiado, quer dizer que já tem uma lesão interna, então já é considerado como estágio 1. Entendo. E é muito comum ouvir falar, como você disse no início, da escara, né? Na região lombar, né? Acima do bumbum, como a gente costuma falar, né? É muito comum ouvir falar dessa lesão. Mas eu vi que você citou algumas outras regiões do corpo também que essas lesões podem acontecer. Você poderia falar mais a respeito disso? Isso. Então, a gente tem que pensar assim, proeminência óssea, onde tem osso. Então, quando essas regiões que têm mais facilidade de contato, então, ombro, calcâneo, trocânter, na região sacra, que são as regiões que tem proeminência óssea, que são primeiro contato, né? Então, quando eu fico de lado, a parte que vai ficar na superfície da cama ou da cadeira vai ser isso, vai ser essa região. As regiões que mais aparecem é sacra, porque o paciente eles gostam de ficar em decúbito dorsal, e isso faz com que abra lesão na região sacra, ou dorsal, ou lateral, aí fica trocânter, enfim. Então, são os maiores, entre todas as lesões que a gente observa, o maior índice é sacra ou trocânter. Certo, certo. E além desse fator que é o contato constante, que você já citou para a gente, existem outros fatores de risco a serem considerados com relação à lesão? Sim, existe sim. Além da idade, é um dos principais fatores de risco. O paciente idoso, ele tem uma perda muscular, né? Um paciente sarcopênico com a idade, já naturalmente ocorre essa perda de musculatura, de vitaminas, proteínas. E também o paciente acamado, o paciente que tem perda de sensibilidade, porque ele não sente quando está quente, quando está frio, quando está doendo, então ele tem essa perda de sensibilidade. Paciente desnutrido, então paciente que está desnutrido é difícil cicatrizar. Quando a gente é chamado para avaliar, muitas vezes eu encontro pessoas que
Que cobertura que você vai usar? Essa cobertura vai conseguir fechar? E não é só isso, ele é um paciente, ele é completo, né? Existem vários fatores envolvidos. Então, o paciente que não está comendo bem, que não tem uma boa alimentação, não consigo finalizar uma lesão ou cicatrizar uma lesão só com uma cobertura. Existe uma necessidade de olhar o paciente como um todo, cuidado personalizado. Então, é possível prevenir que essa lesão aconteça? O que eu posso fazer para prevenir essa lesão? Sim. Além de prevenção, é possível fazer essa prevenção e fazer também o tratamento. Já aconteceu em vários casos, a gente conseguir fechar a lesão, mas para isso existem alguns cuidados necessários. Os primeiros cuidados é a prevenção é a mudança de decúbito. Então, a mudança de decúbito a cada 2 horas é indispensável, porque imagine, como eu falei, existe agressão da pele. Então, quando eu mudo essa posição, acaba eu aliviando essa área que está machucada, então acaba ocorrendo alívio. Além dessa mudança de decúbito, uma boa hidratação, quando se faz uma higienização adequada, com água e sabão, vou trocar uma fralda, né? Fazer a troca da fralda. Faça uma boa higienização e após isso faça uma hidratação da pele. Falando sobre fralda, o que é indispensável falar é sobre a questão do uso das pomadas de assadura. O que eu observo muito é o excesso de pomada de assadura. Então, eu vou fazer essa troca de fralda, eu tenho que tirar o excesso da pomada, evitando fricção, porque com o fato de limpar, porque eu vejo pessoas fazendo de uma forma agressiva, e isso não pode, porque a pele é muito sensível. Então, tiro o excesso da pomada e passo novamente. Também o excesso acumula bactérias, fungos, e faz com que tenha infecções. Além de lesão por pele, existe dermatite, e outros fatores que podem interferir nesse cuidado. Então, a mudança, a troca da fralda é indispensável, a hidratação da pele, né? E uma nutrição, como eu falei, a nutrição é indispensável para a prevenção de pele. E dentro do grupo Quali Health, existe um trabalho específico nesse sentido? Existe. Nós do grupo Quali Health, a gente trabalha com concierge de saúde, que é toda uma estrutura desenvolvida para tratar e para prevenir, para orientar. Um dos nossos focos principais é a orientação em saúde. Por quê? Não é só cuidar, não é só ir lá e fazer um curativo, eu preciso orientar, prevenir, porque o paciente, ele é cuidado por alguém. E muitas vezes o próprio cuidador também é idoso, ou não tem cuidador, ou quando tem alguns momentos. Então, eu preciso ter um cuidador para esse paciente, um cuidador treinado e orientado, porque não são cuidados difícil manejo. Não, são cuidados simples, porém precisa ser orientado. E aí a gente trabalha tanto com essas orientações e com a visita do estomoterapeuta. Então, eu e mais alguns colegas que trabalham comigo, somos especializados na prevenção, nos cuidados, no manejo do paciente em domicílio. Então, fazemos essa visita, geralmente a gente faz semanal, porém existe pacotes personalizados, porque cada paciente tem sua característica principal, né? Uma coisa que é importante, Marcelo, quando a gente cuida de um paciente, a gente não tem que olhar só para a lesão, a gente tem que olhar para o paciente no contexto total, nele como um todo. Porque o paciente com lesão, ele perde a sua identidade. A lesão passa a ser o ponto principal, e não é isso. A lesão faz parte dele. Então, eu preciso cuidar dele e, com isso, consequentemente, fazer a orientação, fazer o curativo. Então, o cuidado personalizado é indispensável. Nós da Quali Health fazemos isso. Fazemos esse manejo, esse plano terapêutico, pensando na lesão, mas nele como um todo. E nós, da estomoterapia, a gente tem todo o manejo com relação à prescrição, à cobertura. Tem as coberturas, cada cobertura tem um tempo específico de eficácia, mas não só com relação ao tempo. Porque tem empresas que falam, pode ficar 7 dias, mas ela precisa ser reavaliada. Então, por isso que eu falo, o pacote inicial, a gente fala que a cada 7 dias o estomoterapeuta vai visitar. Só que tem momentos que eu preciso fazer isso personalizado. E a gente faz isso baseado na necessidade. Mais uma vez, é entender realmente a importância da palavra personalização. Né? O ponto focal é o paciente, é o cliente. Então, para esse cuidado de prevenção e esse cuidado também curativo, né? Essa avaliação, é necessário o acompanhamento desse profissional. Esse profissional é, sem dúvida, fundamental.
Então, o concierge em saúde, ele é isso. Ele é muito mais do que apenas um cuidador na sua casa. Ele é uma cobertura de enfermagem, uma cobertura de saúde, onde esses profissionais, o enfermeiro, visitador semanal, o enfermeiro estomaterapeuta, eles vão estar em constante atenção, em constante ligação, em constante avaliação dessa necessidade desse paciente. Então, nós vemos aí que o melhor dos cenários é a prevenção, mas muitas vezes o paciente ficou acamado por outros motivos, tem uma imobilidade, às vezes fica hospitalizado e essa lesão já se instalou. Você já respondeu parcialmente ali, mas eu quero que você discorra mais a respeito disso, porque a minha preocupação é ao ver o meu familiar, a pessoa ali que eu amo, a pessoa que eu cuido, com uma lesão já aberta, né? Então, é possível, então, realizar um tratamento também no âmbito domiciliar dessa lesão? É o melhor dos mundos, né? Você não ter a necessidade de tirar esse paciente do domicílio para fazer um curativo, não tem palavras, não tem preço você manter o paciente, porque existe um sofrimento tanto para o paciente como para a família, muitas vezes ele está acamado, essa mobilização e requer sofrimento, porque eu vou tirar o paciente de casa, eu vou dar é pesado, causa dor e até tem o risco de abrir novas lesões. Então, o cuidado do domicílio é muito significativo para o paciente. Eu trago conforto para ele. É isso que a gente tem que pensar e é isso que a gente pensa na Quali Health. Então, o cuidado do domicílio com a estomoterapia que a gente faz, a gente cria vínculo com a família, né? Então, um dos meus papéis iniciais é fazer essa orientação com a família, então, entender desde quando surgiu, como foi que surgiu, porque existem vários fatores que interferem, como eu falei, existe a idade, existe fatores que até acabei não falando, mas existem vasculares também, então a gente tem que entender, fazer uma boa anamnese do paciente, então a gente conversa com o paciente, com o cuidador, o contexto da família, do domicílio, por quê? Quando eu trato esse paciente no âmbito hospitalar ou até ambulatorial, eu não conheço como é em casa. Eu falo, olha, você faz assim, faz dessa forma, porém você não sabe como é a rotina da família. Então, quando você está junto com eles e você consegue, uma vez por semana, ir lá e entender todo o contexto, você faz um plano terapêutico personalizado para ele. Então, o paciente, ele toma banho que horas? Ele toma banho de manhã. Então, vamos fazer a troca do curativo de manhã. Esse paciente toma banho à noite. Então, vamos pensar no banho, vamos pensar no banho à noite. Mas ele está evacuando. Então, vai depender de cada necessidade e deixar o paciente com a sua rotina. Acho que ele precisa dessa rotina, ele precisa ser respeitado, respeitar a sua vivência, a sua forma de lidar com a doença. Porque não adianta eu chegar lá e falar, olha, às 10 horas da manhã vamos fazer o banho, dar o curativo, dar as medicações, mas ele não quer isso. Ele quer continuar na sua rotina, quer assistir o jornal, enfim, porque tem pacientes conscientes, né? Vários contextos aí que tem pacientes que perdem acessibilidade, paciente diabético, paciente que sofreu um acidente, enfim, são o paciente com ELA, por exemplo, que são pacientes que são conscientes, mas são acamados. Então, eles querem, principalmente a ELA, que ele tem essa consciência total do que está acontecendo, então a gente respeita. E aí eu chego na casa e falo, vamos lá, vamos conversar. Então, primeiro, como funciona, qual é a rotina da casa, quem cuida, como vai ser. E nós, da Quali Health, também temos esse serviço de concierge, como a gente já comentou, porque a gente também tem um cuidador em saúde. Então, quando é necessário que não só a orientação, quando é necessário que um profissional nosso vá até a casa, é mais fácil para nós, então, porque está treinado, enfim, e aí a gente consegue fazer um trabalho mais amplo, né? A orientação, ela é feita, ela é prescrita, né? Mas com o cuidador fica mais fácil, claro, o manejo. E aí a gente faz essa rotina diária, esse planejamento diário com a família, baseado na rotina do familiar, baseado na necessidade do paciente e no contexto social dele, porque existem vários fatores. Tanto para uma lesão, existem fatores sociais, fatores emocionais. Tem pacientes, principalmente pacientes de úlceras, que ficam muito tempo, que eles se apegam àquelas lesões. Então, você precisa conversar com eles, entender. Então, existem vários fatores envolvidos com uma lesão. E esse acompanhamento, então, ele é fundamental, né? Ter esse especialista ali
próximo à família. Mas nós falamos aí como evitar essas lesões por pressão, mas tem um tipo de lesão que não é possível evitar. Sim. E essas lesões são as lesões cirúrgicas, né? Então, muitas vezes eu tenho essa necessidade de fazer uma determinada cirurgia, um procedimento, e aí eu tenho uma lesão, essa também é uma lesão de pele. Vocês também têm algum tipo de trabalho nesse sentido com esse paciente da lesão cirúrgica? Sim. Esse trabalho também é feito pela equipe do Quali Health na ferida operatória. Então, eu geralmente gosto de trabalhar com esse paciente logo nos primeiros dias, porque aí eu faço um planejamento de tanto da questão do banho, a questão da higienização, da orientação. Então, a gente faz esse acompanhamento do PO, do primeiro dia pós-cirúrgico, até o fechamento, a retirada de ponto. A gente faz todo esse acompanhamento. E aí a gente faz a prevenção, porque quantos casos que a gente não vê de ferida operatória infectada? São coisas simples, Marcelo, que a gente encontra no dia a dia, que, por exemplo, um paciente, esses dias me veio uma situação de uma paciente que fez uma ferida operatória no pé, ocorreu uma lesão no pé. E aí estava tudo bem, de uma hora para outra surgiu-se um processo infeccioso. Aí você me fala, como aconteceu isso? Não foi orientada essa paciente de que, se caso ela tomasse banho, toda a água do corpo iria para a ferida. Então, ela tomava banho, toda a parte do cabelo, a região íntima, caía no pé. Não tinha cuidado no momento adequado de proteger. Entendeu? Então, são coisas simples que se a gente não tiver o conhecimento, essa orientação, são coisas simples que a gente ocasiona, são coisas simples que a gente evita grandes problemas, né? Então, quando essa ferida operatória ela é acompanhada indispensavelmente logo nos primeiros dias, para evitar maiores problemas e infecção, né? Mais uma vez a importância, exato, mais uma vez a importância desse profissional, então especialista fazer esse acompanhamento. E recentemente a gente teve um paciente nosso que fez uma cirurgia que a gente está acompanhando, nesse caso você me falando, me lembrei que o paciente ele fez uma cirurgia abdominal e aí ele teve a deiscência. A decência é a abertura dos pontos. Exatamente. Né? Isso logo no primeiro dia. Quando como a gente foi chamado para fazer o banho curativo, a gente logo imaginou, logo visualizou esse processo e a gente sinalizou a família para retornar ao pronto-socorro, ao convênio, enfim, aos cuidados dele. E ele teve que ser reabordado e tá tudo bem, o paciente já voltou, tá perfeito, já a ferida operatória já até cicatrizou. Mas imagina se a gente não tivesse tido essa abordagem inicial, imagina se tivesse infectado um órgão, uma víscera, isso teria um problema imenso para ele. Bom, eu espero que para você em casa a conversa tenha sido tão produtiva e tão esclarecedora como foi para mim aqui com a enfermeira e estomoterapeuta Valéria Gomes. Tenho certeza que nós teríamos aí muitas outras dúvidas, então eu já deixo aí o pedido para que vocês coloquem as dúvidas abaixo nos comentários desse vídeo, para que a gente possa realmente responder, para que a gente possa entender qual é a necessidade de novos assuntos e abordar esses assuntos para vocês. Valéria, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Marcelo. Espero o próximo convite, então. Certamente essa conversa vai render bastante, nós ainda vamos conversar bastante, porque o assunto realmente é muito interessante. E aí, mais uma vez, eu peço então a vocês que se inscrevam no nosso canal, assinem as notificações, tá bom? Vai lá, clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, se inscreva na nossa página, dê essa força para o canal e vai comentando aí os assuntos que você deseja ver nos próximos programas. Mais uma vez eu agradeço a sua assistência e te vejo no nosso próximo podcast Conversas que Curam. Até lá!